Olha, vamos saber agora como vai ficar a previsão do tempo para esse final de semana aqui em Alagoas. A gente está acompanhando essas mudanças no clima porque nós tivemos um início de mês muito complicado, com uma espécie de antecipação da quadra chuvosa, ou seja, um volume de chuvas muito grande, exatamente caiu na semana passada. A gente vai conversar agora com o meteorologista Vinícius Pinho, ele está conosco pela internet e a dúvida que a gente está é a seguinte, Vinícius, nesses últimos dias a chuva deu uma parada, deu uma trégua. Essa trégua vai demorar um pouco mais ou a gente vai ter problemas aí nos próximos dias com aquela volta daquela chuva toda? Boa noite. Boa noite. Felizmente, a gente vai ter uma trégua um pouquinho maior em relação a essa chuva. A gente tem um pouquinho de chuva prevista, principalmente para a noite de sábado, de domingo para segunda-feira. Chuva na região litorânea do estado, no Baixo São Francisco, principalmente. Então, essa chuva pode atingir a região metropolitana, que foi a região mais afetada pela chuva das últimas semanas, mas nada tão preocupante, nada tão significativo quanto aquela chuva do início do mês, de abril. A gente teve eu não sei se eu posso falar assim tecnicamente, mas é uma precipitação da quadra chuvosa ou a gente já entrou na quadra chuvosa? Porque normalmente é mais para o final de abril, né, Vinícius? É, teoricamente, a quadra chuvosa se inicia lá pela segunda quinzena de abril, que se estende até a primeira quinzena de agosto, mas ela pode oscilar um pouquinho, sempre um pouquinho ou um pouquinho antes, ou começar um pouquinho depois. Ano passado, por exemplo, não sei se você se lembra, a quadra chuvosa começou no final de março, até houve uma grande cheia na região do Rio Ipanema, no sertão de Alagoas, porque foi uma antecipação da quadra chuvosa. E esse ano é a mesma coisa, a gente teve uma antecipação de alguns dias, de algumas semanas, e hoje a gente já se encontra dentro do nosso período mais chuvoso. E aí a previsão de voltar a cair aquele volume é para abril, mas não. Deve ser em maio a gente vai ter alguns períodos assim. Há uma perspectiva? Então, ontem, inclusive, foi realizada a nossa previsão climática para o próximo trimestre, na qual foi definida que os próximos 3 meses serão de chuvas dentro da normalidade. Mas quando a gente fala em normalidade no período chuvoso, é de bons volumes de chuva. Então, a gente não pode descartar a ocorrência de um ou outro evento extremo, como foi o que aconteceu aqui na região metropolitana. A gente está no período mais chuvoso do ano, a gente está numa época importante também para a recarga hídrica no nosso estado. A gente tem duas situações muito atípicas, né? O litoral, a zona da mata e o Baixo São Francisco, com bons volumes de chuva, inclusive a gente até com esse caso de enchentes, inundações, deslizamento de terras. Em comparação com o sertão e com o agreste, a gente está com volumes muito abaixo, com chuvas muito abaixo da normalidade. E a seca naquela região ela está muito severa. Então, esse período de recarga hídrica é muito importante, principalmente para aquela região onde o déficit hídrico é grande. É só para a gente explicar a recarga hídrica que você fala, é exatamente para essa chuva que cai para encher reservatórios, melhorar níveis exatamente de usinas e hidrelétricas e tal. É isso, né? Exatamente, encher reservatórios, encher os pequenos barreiros do semiárido, água para consumo humano, os lençóis freáticos, enfim, a época de recarga hídrica é a época onde a gente tem maior quantidade de água de chuva aqui no nosso estado. Perfeito, Vinícius. Então, vamos continuar em atenção, principalmente porque a gente sabe que quando a quadra chuvosa, as pessoas que moram em áreas ou em regiões ribeirinhas, né, de rios que normalmente sobem. Inclusive, a gente teve um estado de alerta para o Rio Mundaú, mas não foi tão grave como a gente teve em outros anos. Mas, assim, quem mora nessas regiões deve ficar atento, mesmo a gente não tendo uma previsão, por exemplo, de chuva grande, como a que já caiu nesse mês de abril, é sempre bom ter atenção a qualquer sinal de chuva, ter também aquele alerta ali para evitar problemas maiores, né, Vinícius? Sem sombra de dúvida. A gente está no período mais chuvoso do ano, então nós temos que ter essa atenção redobrada em relação ao nível dos rios, em relação a encostas, principalmente. Nesse período chuvoso, o solo ele fica mais saturado, facilitando a ocorrência de deslizamento de terra, de escorregamento de massa. Então, o solo ele fica mais instável nessa época do ano. E Maceió, por exemplo, a região metropolitana, tem mais de 400 áreas de risco de encostas. Então, é muito importante que os órgãos de proteção e defesa civil fiquem sempre em estado de atenção, além claro, do monitoramento daqueles principais rios com histórico de inundação, né, nesse período do ano, como Rio Mundaú, Rio Jacuípe,
Rio Paraíba. Esses rios, a gente mantém um monitoramento 24 horas por dia, porque eles sempre apresentam um risco nesse período, no período chuvoso, né? Principalmente o Rio Jacuípe, que tem alguns municípios que são muito vulneráveis, como o próprio município de Jacuípe, que a cidade passa praticamente dentro do leito do rio. Então, sempre que há uma chuva mais forte na região da Mata Norte do estado, aquele município é impactado, existem inundações, alagamentos, o rio acaba por transbordar. Então, é muito importante que se mantenha a atenção sempre durante esse período. Vinícius, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, pelos esclarecimentos, né? A gente sempre fica com esse dever também de comunicar para o nosso público, né? Sobre a possibilidade, porque não é só sobre ir à praia, né? Meteorologia é muito mais que isso, né? É exatamente sobre ter exatamente a qualidade de vida, as pessoas terem segurança onde moram, saberem o que fazer caso a gente tenha volumes maiores de chuva, e o trabalho de vocês é muito importante. Obrigado, Vinícius. Eu que agradeço. Boa noite.